Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu calango do cerrado preferido, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E esse é o Sem Gravidade, seu podcast favorito, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre darwinismo, evolucionismo, halterofilismo, taxismo... Não, pera, é só darwinismo mesmo. Vem com a gente que hoje o papo tá científico. Bom dia, professor Igor, tudo bem aí? Tudo, aqui fazendo um certo frio, mas sempre preparado para um bom diálogo. É isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre darwinismo, evolucionismo, teoria da evolução das espécies e tudo que envolve esse tema. O tema é bom, cara. Hoje a gente tem muito o que falar, tem muito chão para cobrir. Eu tenho uma pergunta direta para você. Então, antes de entrar no tema, explica aí. O que é evolução, darwinismo, evolucionismo? O que é isso? Evolução, ela começa através de um pensamento corrente que nós temos desde o início da história do pensamento. Perceba que esse questionamento que se faz depois na evolução, ele transita por todas as áreas, né, do conhecimento humano. Que a pergunta é simples. A vida, ela é estática ou a vida é trans? A vida, ela é uma mudança, aquilo depois que a gente vai entender como existencialismo, ou a vida, ela tem uma certa essência? A ideia de evolução, ela vai ganhar mais força, principalmente a partir do século XVI, porque você tem um período iluminista. Anterior a isso, entendíamos o mundo a partir do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, que não é tão simples assim, mas pensávamos a vida a partir de questões objetivas. A beleza, a justiça, a natureza, tudo um dado objetivo da realidade que se apresenta. A partir do século XVI, com os ideais iluministas, você começa a pensar o homem no centro de todas as coisas. A autonomia humana, que o homem ele consegue mudar essa realidade que é expressa a ele. Contudo, essa ideia de autonomia humana, ela não fica só no campo das ciências humanas. Ela vai transitar, e vai lembrar que a ciência moderna, ela começa ali também no século XVI, e ela vai transitar por todas as áreas de conhecimento. Então, evolucionismo, ele vem sempre dessa dialética. O que é ciência, estático, e o que é mudança na vida. Como a vida funciona? A vida, ela passa por mudanças, ou a vida, ela é estática, tem a sua própria essência. Então, a gente pode falar, o conceito de evolução é um produto daquela época específica. Sim, totalmente, porque as ideias, elas não aparecem do nada. Obviamente, você vai ter alguns pontos da história que você teve uma pessoa que pensou totalmente diferente da sua época, mas normalmente as ideias, elas transitam. Eu posso falar sem nenhum medo de errar que o evolucionismo, ele é um produto do iluminismo. Ele é um produto da ideia que o homem, ele tem uma certa autonomia. Naquele período, quando você vai ter o auge do evolucionismo, que é no século XIX, qual é a ideia principal? A evolução, elas são mudanças de características que acontecem com o decorrer do tempo a partir de uma ancestralidade comum. Ou seja, você tem um ser que ele vai mudando a partir dos tempos, das gerações, até o ponto que ele se torna outra espécie. Essa ideia não necessariamente vem de Darwin, ela é uma ideia corrente dentro do naturalismo, que vai culminar depois na teoria da evolução das espécies em Darwin. Essas mudanças, elas parecem muito com o conceito de árvore. A árvore tem galhos, esses galhos você tem ramos, galhos, e eles vão crescendo. Com o passar do tempo, isso se torna tão plural que você não consegue dimensionar um galho do outro, que seriam as espécies. Você sabe que é uma espécie a partir da geração de prole, de filho. Se você cruzar um leão com um tigre, ele vai ter aquilo que se entende como libre, e ele não gera descendentes. Então, a evolução, ela vai partir desse princípio. Mudanças de características com o decorrer do tempo a partir de uma ancestralidade comum. Existe alguma inteligência na natureza por trás dessas mudanças ou elas são só aleatórias? Aí que você vai ter o grande debate entre Lamarck e Darwin, porque inicialmente, e agora eu retorno àquele ponto primeiro, sobre a autonomia humana, essa ideia de autonomia do ser, ele não fica só na humanidade. Lamarck, ele é muito influenciado por isso, e ele começa a entender que existe uma inteligência do próprio animal, através ali da lei de uso e desuso, que o animal, ele consegue fazer mudanças corporais através do uso de determinadas partes, e
ir perdendo outras características que ele não usa. Aí tem um exemplo clássico da girafa, que a girafa, segundo Lamarck, na tentativa de pegar as frutas que ficavam nas partes mais altas das árvores, ela começou a esticar o corpo, e nesse sentido, você teve ali uma mudança de característica. Uhum. A ideia do Lamarck, ela vem dessa influência do próprio iluminismo sobre a autonomia dos seres. O evolucionismo, ele vai combater principalmente a ideia de fixismo, ou o criacionismo do século XIX, você pode dizer. Porque o evolucionismo vai falar o seguinte, olha, as espécies, elas mudam, são trânsito diferente daquilo que se pensava dentro do criacionismo fixista. Por mais que isso não é bem verdade, mas quando a gente vai fazer uma análise histórica, dentro da academia se entende assim. It is evolving, just backwards. Então, vamos pontuar aqui o primeiro tema. Lamarck, ele vai falar o seguinte: os seres têm uma própria inteligência autônoma de conseguir mudar as suas características. Esse é um ponto central do pensamento de Lamarck, porque depois surge Darwin. E Darwin, ele tem outro ponto. Darwin, por incrível que pareça, as pessoas não sabem, Darwin, ele era um naturalista que tinha uma ideia de juntar teologia com pensamento naturalista. Tanto que ele tentou cursar medicina. É interessante isso sobre Darwin, que ele não tinha nenhuma pretensão de colocar religião e ciência uma contra a outra. Até porque, historicamente, a gente tem as duas trabalhando juntas de forma maravilhosa. Inclusive, a ciência nasceu dentro da Igreja Católica. Você tem uma grande influência ali de padres, de pensadores que estavam dentro da Igreja para dar um boot no que a gente conhece hoje como ciência e como método científico. Perfeito essa colocação. Porque Darwin, ele tem uma influência muito grande do filósofo moderno Bacon. Vai falar o seguinte: existem 2 livros. O primeiro livro, ele conta a narrativa da história de Deus para os homens, que é a Bíblia. E o segundo livro é a natureza. E o bom cristão, ele tem que ler esses 2 livros. Ele tem que entender essa natureza, que é a lógica que Deus colocou posta sobre nós, e também tem que entender o relato da salvação, de Deus que vem libertar esse homem que está inserido nesse mundo. Darwin, quando ele vai ali na própria universidade na Inglaterra, ele lia muito sobre isso. E ele nunca teve essa ideia de falar assim, não, vamos separar. Pelo contrário, ele era um naturalista e ele tentava entender as duas coisas. Inclusive, entendia que Deus criou o homem dentro de uma lógica naturalista. Contudo, com o passar do tempo, ele ingressa no Beagles, que era um navio que fazia uma viagem, estudos geológicos. Passando pela ilha de Galápagos, ele começa a desenhar sobre pássaros dentilhões. E ele não anota em qual ilha ele fez a descrição de cada pássaro. Nisso, ele começa a perceber que cada pássaro que ele fez, os desenhos e as suas características, eram espécies diferentes. Então ele começa a pensar que existe um ancestral comum entre aqueles pássaros. Obviamente, ele ficou um pouco assustado, porque as ideias dele eram revolucionárias para sua época. Todavia, ele lendo Thomas Malthus, da teoria maltana, ele que falava que, inclusive, uma teoria derrubada, né? Falava que com o avanço da sociedade industrial na Inglaterra, você não teria alimentação para todo mundo e as pessoas morreriam de fome. Existe um ponto muito interessante no que Malthus falava, cara, foi o assincronismo entre o que ele observava no campo e o que ele observava na cidade. O maior problema que a gente viu com a Revolução Industrial foi justamente que a Revolução aconteceu primeiro na cidade, mas ela não aconteceu no campo. Então a gente tinha um problema de distribuição e de crescimento da capacidade de produção de comida. Você tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam migrando do campo para a cidade, e na cidade você tinha os grandes maquinários que ajudavam na produção, que davam um boost, mas você não tinha do outro lado o campo aumentando a produção e aumentando a logística. Então, os maiores problemas que a gente teve na Revolução Industrial foi justamente por causa desse assincronismo, porque as coisas não aconteceram ao mesmo tempo. E aí o Malthus, ele observou esse fenômeno acontecendo em tempo real. Ele via a população da cidade aumentando de forma geométrica, mas você via a comida aumentando de forma aritmética. E ele falou, olha, inclusive Malthus, ele trabalhava com censo demográfico, ele era um estatístico. E o que ele percebeu é que a matemática
matemática não batia e que em algum momento ia faltar comida, invariavelmente, porque ele não entendeu esse pequeno detalhe, que a Revolução Industrial ela aconteceu de forma assimétrica, primeiro na cidade e um bom tempo depois no campo. Então, você tinha um crescimento exponencial geométrico na cidade, a população continuava crescendo, todo mundo estava migrando do campo para a cidade, só que não ficava ninguém lá atrás no campo para produzir comida. E a conclusão natural do Malthus foi que, bom, não vai dar certo. É engraçado que a partir disso daí, Darwin, ele leu o livro de Malthus e, de certa forma, você pode inclusive falar que a teoria da evolução do Darwin, ela é uma forma de teoria da competição mais ou menos alinhado com o que Malthus falava. Perfeito. Sem desviar do assunto, mas só complementando o que você falou, por isso que dentro das ciências sociais você tem uma dificuldade muito grande entre praxeologia, que é o cientista social que vai fazer a análise de dados. Por isso que é tão difícil você ter um estudo de ciências sociais quando o pesquisador ele só trabalha em um campo. Você tem que ter uma forte teoria e uma forte prática na ciência social. Um exemplo, parte das teorias marxistas, elas não se aplicam à realidade porque elas já têm uma solução para uma sociedade que não é analisada, que nunca foi analisada. E esse é um dos problemas do marxismo. Você não estudou a história do Brasil, ou a história do México, a história do Chile, você não entendeu como funciona a estrutura daquela sociedade, mas você já tem uma resposta na mão, que é a revolução. E esse é um dos problemas do marxismo. Como você bem falou, Darwin, ele vai pegar a ideia de Malthus e vai falar o seguinte: não, quem vai sobreviver são aqueles que são mais aptos. E essa é a grande diferença entre Lamarck e Darwin. Porque Lamarck ele vai falar o seguinte: quem é imperativo para as mudanças na evolução é o ser. E já Darwin fala, não, quem é imperativo para as mudanças é a natureza. Ou seja, qual a diferença? Para Lamarck, a autonomia do ser, e para Darwin, do outro lado, não. É a natureza que se impõe sobre os animais. Né? A teoria de Darwin, existiam várias coisas ali que não se aplicavam, que ele não sabia falar sobre como aconteciam essas mudanças de fato, e também ele não tinha ainda acesso à genética que vai surgir um tempo depois. Então, depois do darwinismo, você tem neodarwinismo, a união do darwinismo com o mutacionismo e, por fim, a teoria sintética. Vale a pena explicar que o neodarwinismo, historicamente falando, ele, na verdade, é uma teoria feita por um dos alunos de Darwin, alguém que acompanhava ele, e queria explicar o desenvolvimento do cérebro humano através da teoria da evolução, que não foi muito bem sucedido nessa explicação, porque normalmente as pessoas acham que tudo que eu acabei de falar, mutacionismo e teoria sintética, é neodarwinismo. De novo, a gente volta pro materialismo, foi de onde surgiu toda a teoria de Darwin. Você pega ali a física básica de Newton, que Newton acreditava era que se você entende como é que o átomo funciona, que para ele seria a menor partícula do universo, então você consegue entender todo o universo. Tudo que existe é só matéria. Então, se você consegue entender completamente a matéria, você consegue, inclusive, prever como o universo vai funcionar. Da mesma forma, pensava Darwin. E a evolução para ele seria só uma sequência desse pensamento que era o que dominava aquele período. Existem alguns problemas, inclusive, e um deles é justamente a mente humana. Até hoje, você não consegue explicar a mente humana somente com materialismo. Sim, é o refúgio dos essencialistas como eu, é a mente humana, que nós não conseguimos explicar. Mas, a grosso modo, é isso. Você tem Lamarck, vai trabalhar sobre a autonomia do ser, através da lei de uso-desuso, o darwinismo, que vai explicar essas mudanças através de um ancestral comum e também a partir de uma lógica sobre a natureza se impondo sobre o ser. Depois você tem o neodarwinismo, que é a tentativa de explicar a evolução do cérebro humano através de uma lógica evolucionista que falhou nessa tentativa. A união do mutacionismo com o darwinismo, porque até aquele momento eles eram pensamentos concorrentes. E por fim a teoria sintética, que vai unir genética, o mutacionismo e o darwinismo. As teses principais e a história da teoria da evolução. It is evolving. Just backwards. Igor, é importante a gente falar também nesse início sobre a seleção natural, sobre o que ela é. Então, o que as pessoas acham é que a seleção natural, do jeito que Darwin descreveu, é uma forma de utilitarismo, que é o quê? É aquilo que você estava descrevendo antes. A girafa, ela desenvolve um pescoço maior porque ela precisa alcançar folhas mais altas. Só que, na verdade, o que Darwin falava é que não existia essa escolha por parte do animal, como foi descrito aí, e que o que acontece na seleção natural, na verdade, é tudo aleatório. O
que vai determinar se uma ramificação de uma espécie vai sobreviver ou não, se uma determinada mudança pequena em uma espécie vai sobreviver ou não, dizia Darwin, é se aquela pequena mudança vai te ajudar a se reproduzir mais. Então, o que ele falava era só sobre reprodução. Ele falava, olha, se o filho de uma espécie desenvolveu uma pequena característica ali que ajuda aquele cara a sobreviver mais e, consequentemente, ter mais cria, então aquela característica genética vai continuar. Ele não fala que a girafa ficou com o pescoço mais longo para alcançar as árvores. Ele fala que os filhotes de girafa que tinham um pescoço um pouquinho mais longo podiam sobreviver porque conseguiam alcançar as folhas no alto. Mas não foi uma decisão consciente. Não é que os animais em coletivo votavam na assembleia e falavam, esse pescoço melhor é bala. Importante a gente salientar esse ponto que a teoria que Darwin propôs, ela é totalmente caótica. Não existe ordem nenhuma nela. O que existe é só aleatoriedade e aleatoriedade acumulada, né? Exatamente. E se você parar para entender o darwinismo, a tese, a dedução inicial é o acaso. Contudo, o sistema, ele é complexo. E, normalmente, sistemas complexos, eles tendem a se desfazer. E o darwinismo, nesse sentido, ele é paradoxal. Porque ao mesmo tempo que ele fala do acaso, ele está falando de um sistema simples que se torna complexo. E vem aí a minha pergunta para você, Léo. Existem teorias concorrentes, visto que uma vez o darwinismo ele tem as suas falhas, depois, mais à frente, vamos falar sobre qual a visão, cada um, sobre o evolucionismo, mas existem ideias concorrentes ao darwinismo, evolucionismo? Sim, existem. Inclusive, um amigo dele, que era contemporâneo dele da época, era o Richard Owen, e ele propunha uma solução diferente para o problema de onde a gente veio. E ele falava sobre a teoria dos arquétipos divinos, que você tinha um set de animais e cada um deles era um arquétipo em si, ou seja, era um conceito fechado. E que as pequenas diferenças que você via, que Darwin falava que eram, na verdade, uma acumulação, era mais parecido com um trânsito que ia e voltava. Então, ao invés de você ter essas mudanças que eram sempre progressivas e que se empilhavam em cima das outras, o que você tinha eram pequenas mudanças genéticas que iam e voltavam sempre dentro do arquétipo daquele animal. Owen, ele dizia que um gorila nunca poderia se tornar um humano. Da mesma forma, um humano nunca poderia se gorilizar. O que você teria é os animais dentro daquele arquétipo que eles já estão, e eles fazem pequenas mudanças, que é o que a gente vê com os filhos, né? Os filhos da gente, eles têm pequenas variações genéticas, e essas variações genéticas, elas sempre estão dentro de um range ali, elas não saem daquilo. O humano, ele não vai criar uma terceira orelha. Né? Da mesma forma que ele pode nascer um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro que os pais. Mas as diferenças são pequenas, elas são diferenças no nível genético mesmo, né? Mas são muito pequenas para você determinar uma nova espécie. E aí surgem alguns problemas com a própria teoria de Darwin. Um dos problemas da teoria de Darwin é justamente que você não consegue testar a hipótese. Por exemplo, pode a ciência descrever quem é selecionado antes da seleção? A teoria ela só explica o que aconteceu depois do fato. É basicamente a sobrevivência dos sobreviventes. Você consegue falar que esse animal aqui, ele sobreviveu por causa dessa determinada característica que eu consigo ver agora, só que você não consegue falar que se esse animal mudar de forma X, ele vai conseguir sobreviver. Então, existe um perigo dentro do darwinismo que é justamente você ficar preso num ciclo de autoafirmação, que você afirma que eles sobreviveram porque eles sobreviveram. Você não consegue identificar o fato antes dele acontecer, você não consegue prever. De um certo aspecto, isso tá ok, porque o próprio darwinismo fala que é tudo aleatório, mas também é muito conveniente, né, cara? Vamos concordar que falar que eu não consigo prever porque é aleatório é conveniente pra caramba. É porque as teses científicas, depois vamos falar um pouco sobre Popper, elas têm sempre uma parte que é de dedução e indução. O erro que muitas vezes acontece por pessoas que olham de fora e outras vezes pelos próprios cientistas é achar que a parte dedutiva é científica, que no caso são as hipóteses. Aquilo que você consegue replicar em laboratório faz parte do know-how das ciências da natureza, ou queira chamar, grosso modo, de ciências exatas, que esse é o método da ciência da natureza. Você tem que ir lá fazer o experimento, reproduzir, etc. e tal. Agora, a narrativa anterior, que é o que você está falando sobre hipótese, que é a dedução, isso não é ciência. Isso é filosofia da ciência, aquilo que não se pode trabalhar com indução e você só trabalha com dedução. E as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. E eu digo isso de ciência que eu conheço, que talvez pelo fato de você ter toda uma ciência
prática hoje em dia, muitos têm uma certa deficiência na parte de epistemologia. Pode continuar. Então, inclusive, um grande problema do darwinismo é justamente isso, que não é possível isolar variáveis para testar o motivo da sobrevivência. Justamente porque você não consegue criar um ambiente, primeiro, inclusive já tentaram fazer isso lá no início, eu não sei exatamente quando foi, mas eles tentaram testar uma das hipóteses do darwinismo, que a vida surgiu espontaneamente. Diz essa hipótese de que aconteceu? Você tinha um ambiente aleatório perfeito, que daquele ambiente, as interações que existiam entre materiais que não estão vivos, em algum momento gerou vida. É até engraçado falar isso, porque o darwinismo, ele se baseia na proposição de que houve um milagre, né? Porque se você tem um lugar que aleatoriamente foi posto ali todos aqueles elementos e a vida simplesmente surgiu do nada, é basicamente a definição de milagre. E você tenta replicar esse mesmo experimento em laboratório, você não consegue. Salvo engano, ano retrasado, você teve até alguns que estavam tentando sintetizar, chamaram até de célula de Deus, essa transição de materiais abióticos para materiais bióticos, né? A criação de células e etc. E você não consegue replicar. Pois é, o grande problema que existe com essa teoria é a biogênese, que é a característica de qualquer ser vivo de conseguir se replicar. Para você ter uma replicação, você primeiro tem que ter um ser vivo. E você não consegue ter um ser vivo a partir de materiais não vivos. Então, hoje, a gente não tem nenhuma prova na natureza, de nenhuma forma cientificamente replicável, de que o darwinismo é 100% correto. It is evolving. Just backwards. Existe mais um ponto que é o seguinte, o darwinismo, e esse é um problema de toda teoria que descende do materialismo, ele tem um reducionismo filosófico. Ele descarta outras áreas do pensamento em prol somente do materialismo. Ele acredita que a única coisa que existe é o material, então ele descarta todo o resto. Então, ele reduz a possibilidade de pensar em teorias divergentes justamente porque ele tem esse fraco filosófico, digamos assim. Um exemplo é que até hoje a gente não consegue, como eu disse anteriormente, explicar a mente humana. Simplesmente porque a mente humana não pode ser explicada somente pelo material. Porque a mente humana, ela possui uma característica que é consciência. E a consciência, ela primeiro não pode ser replicada e a gente sequer entende como a consciência funciona. Justamente porque a consciência, ela não é algo só material. Ela envolve outras coisas que a gente nem sabe como funciona e que muitos teóricos, inclusive, chamam de alma. É até engraçado. Uma coisa interessante que está acontecendo hoje em dia é que a gente está voltando para pensamentos lá de trás que vinham da religião, do cristianismo, mas para ser mais exato. Por exemplo, o conceito de alma. Hoje a gente tem, não o conceito de alma, mas algo parecido com isso dentro da física quântica. Você tem aqueles bits quânticos que podem ser alterados simultaneamente em lugares diferentes. Uma hipótese corrente que existe é que isso poderia explicar o conceito de alma, que a gente tem uma outra parte que existe em algum plano que a gente desconhece, que se move simultaneamente com o que a gente faz. Sim, perfeito. E nesse ponto, eu acho que o materialismo, quando a ciência se vê só como materialista, isso é um próprio problema de criatividade de produção científica. Porque a partir do momento que você se desliga de verdades para além dos fenômenos, você não consegue mais uma inovação dentro do pensamento científico. Você vai ter Weber, que ele vai falar um pouco sobre isso. A vocação científica trabalha através das especializações. A especialização é sempre um recorte da realidade de outro recorte da realidade. Então você só estuda o fenômeno em si, mas você nunca tenta ter um olhar holístico, que é essa visão do que hoje em dia você tem algumas discussões sobre a retomada desse olhar holístico. Eu entendo que existem fragmentos da ciência e a gente vai sempre estudar os fenômenos, mas a gente tem que ter pelo menos a visão de um todo, porque estudar o fenômeno pelo fenômeno é você desprender o cientista da realidade que ele vive. É a mesma coisa de um médico saber tudo sobre o dedo mindinho, mas não entender o funcionamento total do corpo. E é assim a nossa ciência de hoje. Imagina só, o cara tentando diagnosticar um ataque cardíaco a partir do dedo mindinho. Ele tem certeza que o cara morreu porque a unha encravou. Exatamente. Existe ainda mais um problema com o darwinismo. O evolucionismo não é falsificável. Isso o excluiria como ciência. Entende? É engraçado todo o movimento materialista ateu que a gente tem dominando a ciência por um século, pelo menos. Eu diria um século e meio, quem sabe
2. Ele se baseia no método científico, fala que tudo tem que ser ciência, tudo tem que ter essa forma, esse envelope de ciência, mas uma das bases mais sólidas deles, que é justamente o evolucionismo e o darwinismo, ele não é falsificável, o que é uma premissa para uma disciplina ser científica. Eu estava comentando contigo outro dia que esse é justamente um problema que algumas pessoas têm com a história, né? Porque a história, tem gente que não considera a história como ciência, justamente porque a história não é falsificável. E ela não é falsificável porque não é replicável. Você não consegue pegar um evento histórico e replicar ele em um tubo de ensaio, dentro de um laboratório de qualquer forma. E por causa disso, você não consegue falsificar a hipótese, você não consegue determinar qual é a condição que torna ela falsa. E isso acontece também com o darwinismo. É o mesmo esquema, você não consegue, por exemplo, pegar uma hipótese, pegar um animal, colocar ele em foco e depois isolar alguma variável genética para você tentar determinar se aquele animal vai sobreviver com aquela variação genética ou não. Popper, ele fala sobre isso, né? Popper, que é a teoria falsificacionista. E ele vai pegar exatamente, e vai lembrar que é muito importante dizer que isso não é questão de religião, mas questão de filosofia da ciência. É primeiro um problema científico, depois vamos dialogar sobre questões religiosas. Eu sou bem parecido com o Bacon, que eu não tenho problema nenhum em fazer união das coisas, porque eu acredito que o entendimento holístico da verdade é muito mais importante do que às vezes as especializações. As especializações são importantes para a vida comum prática. O cara que vai lá e resolve, certo? Agora, o olhar intelectual, ele tem que ter esse viés de verdade. Popper, ele vai chamar essa parte da área do evolucionismo de metafísica. Ou seja, ele tá falando o seguinte, isso aí é a filosofia da ciência, mas não pode ser considerado como ciência natural. Obviamente que eu entendo a crítica que você fez à questão da história, mas é porque ciências humanas, elas vão trabalhar diferente das ciências naturais. Normalmente as pessoas acham que é o mesmo método, mas não é. Porque ciências naturais, ela tem que ser descritiva. Ela tem que ser descrição. É você falar, o que você falou, é pegar ali, eu tenho que conseguir reproduzir. Se eu não reproduzir, aí eu vou para outra questão que é dedução, porque é a realidade prática. É você pegar água, você ferver, você faz ebulição, entendeu? Essa é a realidade prática. Já ciências humanas, como elas vão trabalhar não só com os fatos que acontecem, mas com o sentido que as pessoas dão a ele, ela tem que ser analítica. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas está falando sobre materialismo, aí onde está o defeito Marx e um pouco dos defeitos de Emile Durkheim, dentro da sociologia, das ciências sociais. Porque eles querem trazer o método das ciências naturais para as ciências humanas. E isso não cabe. E é até engraçado, cara, que a gente chega então na conclusão de que... Estamos chegando na conclusão antes do fim do episódio, né? Mas só desse ponto aqui a gente chega à conclusão de que o darwinismo, ele se vende como uma proposta totalmente científica, mas ele não pode ser explicado sem que haja um bom nível de crença. Ao mesmo tempo que ele rejeita toda e qualquer teoria filosófica, ele só pode ser explicado quando você tem alguma filosofia por trás dele, não somente pelo material. It is evolving. Just backwards. Uma segunda teoria que poderia explicar como as espécies surgiram, né, seria a teoria da simulação. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi falar disso, na verdade, foi com Matrix. Quem não, né? Sim. Mas a teoria da simulação, ela ficou um pouquinho mais prominente no mundo pop quando Elon Musk citou ela, né? Ele falou em uma conversa que ele estava tendo em uma palestra que ele acreditava que a gente vivia numa simulação. Um outro autor também muito famoso, que é Philip K. Dick, ele passou muito tempo fissurado nessa teoria e boa parte dos livros dele, né, ele é um escritor de ficção científica, é justamente abordando o tema. Sim. Como é que funciona a teoria da simulação? Explicando de uma forma bem rasa e bem rápida, é mais ou menos assim. Imagine que nós, em algum ponto da história, consigamos criar uma simulação em computador que replica a realidade. Quando a gente conseguir chegar nesse nível, a gente vai conseguir criar inteligência artificial dentro do computador que pensaria que está viva e vivendo no mundo. Se você parar para pensar um pouquinho mais nesse aspecto, você não precisa necessariamente recriar o mundo inteiro, mas você precisa criar somente o que as inteligências artificiais estão vendo agora do mundo. Então, você não precisa renderizar todo o planeta Terra, você só precisa renderizar o campo de visão do que a inteligência artificial está
vendo. Esse seria o primeiro conceito, e aí se você expande isso, o campo de visão iria aumentar conforme o número de inteligências que você coloca na simulação. Mas voltando lá, se em qualquer momento da história a gente conseguir inventar um computador que consiga processar uma realidade simulada que seja muito semelhante à nossa, existe uma probabilidade muito alta de que nós estamos vivendo numa simulação. Como assim? Imagine só uma sequência de eventos. Digamos que hoje eu consegui criar essa simulação. Daí, amanhã, surge uma empresa que ela é especializada em criar modelos matemáticos de simulação econômica. Quando você cria esses cenários econômicos, eles vão querer prever com maior nível de fidelidade. Então, eles vão criar vários cenários, isolando diferentes variáveis, para tentar prever diferentes saídas, diferentes resultados para aquele teste. Então, hoje, eu crio uma simulação com, sei lá, uma cidade de 10 mil habitantes, e eu quero saber o que acontece quando aquela cidade recebe a visita de um furacão. Como é que as pessoas vão responder e como é que elas vão se recuperar economicamente. Eu posso usar os resultados desse teste para aplicar no mundo real. Só que aí, uma só das minhas simulações já colocou 10 mil pessoas virtuais para existir. Agora imagine que em algum ponto essa empresa que é especializada nisso vai querer fazer isso para todos os clientes que pedirem. Então você vai ter milhares de simulações acontecendo ao mesmo tempo. Agora imagine uma outra situação. Existe um jogo, eu não sei se você conhece, Igor, o nome dele é The Sims. Você já ouviu falar? Já ouvi falar sim. Para os ouvintes que nunca ouviram falar, The Sims é um jogo de simulação que você controla uma família. Inicialmente você pode começar com um cara só, então uma família, e cada um dos Sims, que é como a gente chama os personagens, eles têm as próprias aspirações, eles têm emprego, eles podem fazer uma família ou não, podem aumentar a sua casa. É como se fosse uma pessoa. Esse jogo já vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo. Agora, imagine que a gente consiga criar um jogo que seja como o The Sims, mas com inteligência artificial que pense que é real. Você imagina que você vendeu 100 milhões de unidades do jogo com inteligências artificiais que pensam que são reais. Sim. O número de inteligências artificiais que foi gerado por essas 100 milhões de cópias de um jogo já teria superado a quantidade de humanos que existe no mundo real por muito. Daí, você pensa que, estatisticamente falando, pela quantidade de pessoas simuladas que existem, é muito mais provável que você seja uma simulação. Simplesmente porque o número de simulações que é possível criar é muito maior do que o número de pessoas reais. E aí, você volta só um pouquinho o pensamento para finalizar a explicação. Se você conseguiu construir a simulação, significa que, e você construiu essa quantidade enorme de simulações dentro da realidade, então é mais provável que você esteja vivendo numa realidade abaixo da realidade original e você já seja uma dessas simulações do jogo, ou talvez uma simulação econômica, ou qualquer coisa que o pessoal lá de cima está tentando simular. E daí você meio que entra naquela ideia daquele filme Inception, que você tem sonho dentro de sonho dentro de sonho, e que você tem simulação dentro de simulação. Seria um ciclo sem fim, porque a partir da primeira simulação que você cria, se você deixa ela rodar para sempre, então provavelmente chegaria a um ponto que a simulação conseguiria criar uma nova simulação, você teria uma explosão geométrica da população virtual, enquanto você teria aquele número finito da população original lá em cima. Por que a gente está falando dessa teoria? Porque se essa teoria for verdade, a teoria da simulação, então o darwinismo não faz sentido. Porque daí você tem que admitir que essa realidade aqui, na verdade, foi criada por alguém. E se foi por alguém, então a aleatoriedade que a gente implica dentro do evolucionismo e do darwinismo, ela não existe. Porque ela foi pensada por alguém. Então tudo que existe foi desenhado, não foi por acaso. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, no Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Twitter, @semgravidade_pc, @IgorSGravidade e @LeoSemGravidade. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.